Oi, bom dia! Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Por 370 votos a favor e 124 contra, plenário da Câmara aprova em segundo turno o texto base da reforma da Previdência. Hoje, os deputados devem analisar os destaques. Ministra da Agricultura convoca entrevista coletiva para esclarecer sobre o uso de defensivos agrícolas no país. Exportações brasileiras de carne bovina crescem 20% de janeiro a julho deste ano. Após 6 meses de alta, preços pagos ao produtor de leite caem 4%. E ainda, saúde animal. Hoje o médico veterinário Marcos Rezende fala ao vivo sobre os cuidados sanitários necessários na entrada dos animais no confinamento. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. Com 370 votos a favor e 124 contra, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada, em segundo turno, o texto base da reforma da Previdência. O texto base aprovado é igual ao votado no primeiro turno. Vale lembrar que, para concluir a votação em segundo turno e encaminhar o texto ao Senado, os deputados ainda precisam analisar 8 destaques que foram apresentados pelos partidos para tentar mudar pontos específicos da proposta. Para isso, uma nova sessão está agendada para daqui a pouco, às 9 horas da manhã. A reforma da Previdência aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. A ministra da Agricultura se reuniu ontem com jornalistas para falar sobre a aprovação e o uso de defensivos agrícolas no país. De acordo com ela, informações distorcidas têm deixado os consumidores preocupados. Também participaram do encontro os representantes da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Os 3 órgãos federais são responsáveis pela liberação de novos produtos. Durante 2h30, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reuniu jornalistas para esclarecer sobre o uso de defensivos agrícolas no país. De acordo com a ministra, há mais de 2.000 defensivos aguardando para ser avaliados. E o fato de 262 terem sido aprovados neste ano, a maioria produtos genéricos, não significa que este governo libera mais rápido, já que os processos chegam a demorar 8 anos. Segundo o diretor da Anvisa, Renato Porto, a agência concluiu a reavaliação de 12 defensivos e 8 foram banidos por terem nível considerado tóxico. Na última semana, a agência adotou padrões internacionais e reviu a classificação de mais de 1.900 defensivos no país e retirou o rótulo de maior risco de 600 produtos. Se todos os produtos estão como extremamente tóxico, qual que é o grau de interesse que um agricultor tem de escolher um produto? Nenhum. Quando eu digo que ele tem opções, que são opções menos tóxicas, não é crível, a gente não acredita nisso, que o nosso agricultor, que tem qualidade para fazer essa análise, não vá optar por um produto menos tóxico. Quando o assunto é gastos com defensivos, o Brasil está em primeiro lugar. Mas, segundo a ministra, isso se deve ao alto custo dos produtos importados. Já no ranking de maiores consumidores mundiais, o Brasil ocupa a posição de número 44, com consumo médio de 4,3 kg por hectare, de acordo com o levantamento feito pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. De acordo com a ministra, as novas moléculas aprovadas são menos tóxicas e a aplicação de defensivos tem diminuído no país. De 2004 para cá, o que caiu é impressionante o uso. Por quê? Pela tecnologia. Porque cada vez mais nós estamos mandando para registro as moléculas novas que chegam, né, que as empresas apresentam e que o Ministério da Agricultura, a Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente fazem a avaliação, e quando esse registro é autorizado, é dado, isso vai para o mercado. E são moléculas sempre mais modernas, mais pontuais, com uso menor, enfim.
que tem mostrado aí que a tecnologia trouxe o Brasil de grande importador de alimento a grande exportador. Segundo Tereza Cristina, muitos consumidores estão apreensivos sobre o uso de defensivos agrícolas no país por causa de informações distorcidas. O objetivo da entrevista coletiva foi esclarecer que o Brasil tem regras rígidas e controle desses produtos. Tem saído várias matérias e talvez por essa falta de uniformidade das informações, um pega pela quantidade de dólares da importação, o outro usa, enfim, outros dados, nós estamos passando uma imagem para o consumidor de que ele é altamente atingido, que não existe controle, que se quer só aprovar defensivos agrícolas para ajudar o produtor rural. E não é isso. O Brasil tem regras muito firmes. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei que, para se aprovar um novo pesticida, um novo registro, ele tem que ser menos tóxico dos outros que já estão em uso no mercado. O governo também deverá publicar em breve um decreto para intensificar os cuidados e o treinamento para quem aplica os defensivos. E o Ministério da Agricultura publicou na sua página na internet um artigo com mais informações e dados sobre o uso e a liberação de defensivos no Brasil. Para quem tiver interesse, é só acessar www.agricultura.gov.br. O presidente Jair Bolsonaro participou ontem de um evento em São Paulo e, ao falar sobre meio ambiente e Amazônia, ele respondeu críticas sobre o desmatamento. Nós, brasileiros, não podem divulgar números mentirosos, fazendo uma campanha negativa contra o nosso Brasil, quando se fala que nós estamos desmatando, onde dados imprecisos são divulgados. E quando um número, caso fosse verdadeiro, absurdo como aquele que eu já desmatei, mais 88% da Amazônia, divulga isso, é péssimo para a gente. Acabamos de assinar um acordo com o Mercosul que estava há 20 anos parado. E a seguir, após 6 meses de alta, preços pagos ao produtor de leite caem 4%. E você vai ver também saúde animal. Hoje, o médico veterinário Marcos Rezende fala ao vivo sobre os cuidados sanitários necessários na entrada dos animais no confinamento. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou estável e segue cotado a R$ 3,96. A Bovespa teve alta de 2,1%, fechando o pregão aos 102.163 pontos. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou estável nas praças pesquisadas. Após 6 meses de alta, os preços pagos ao produtor de leite caíram 4,1% no pagamento de julho, na comparação com o recebido no mês anterior. Liderando a média dos 18 estados pesquisados pela Scott Consultoria, os valores médios com as bonificações por qualidade e volume ficaram em R$ 1,58 por litro. Isso sem contar o frete. Com a queda, o produtor está recebendo 0,5% a menos do que no mesmo período do ano passado. O que vem pressionando os valores para baixo é o aumento de produção nas principais bacias leiteiras do país e a dificuldade de evolução das vendas. A expectativa para os próximos meses é de que a baixa continue no mercado brasileiro, mas a intensidade dos recuos deve depender de como a produção vai evoluir nas próximas semanas e como vai ficar a demanda interna. As exportações brasileiras de carne bovina registraram alta de 20,1% nos primeiros 7 meses do ano. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, divulgados ontem pela manhã pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC. De janeiro a julho deste ano, os embarques brasileiros de carne bovina registraram 982 mil toneladas. No período, as receitas somaram 3 bilhões e 730 milhões de dólares, um crescimento de 11,6%. Julho foi o mês que registrou o melhor desempenho do ano, com mais de 155 mil toneladas exportadas, alta de 16% em relação ao resultado do mês de junho. O bom desempenho é puxado principalmente pelo crescimento das vendas para a China, com alta de 11% no volume, chegando a quase 175 mil toneladas nos primeiros 7 meses de 2019.
Agritendências. No geral, as exportações de produtos agropecuários mantiveram crescimento expressivo nos primeiros meses do ano. Acompanhe a análise de Silmar Miller. Mesmo com alguns recuos em julho, as exportações brasileiras de produtos do agronegócio seguiram majoritariamente ascendentes no acumulado dos primeiros 7 meses do ano. Dados oficiais preliminares apontam para crescimentos, em alguns casos expressivos, para milho, algodão e café entre os agrícolas e para todas as carnes, seja bovina, de frango ou suína. As exceções ocorrem com o açúcar e a soja, ambos por reduções na produção deste ano. Um destaque especial para as carnes, por aumento da demanda por parte da China, principalmente. As exportações de carne bovina registraram alta de 20% nos primeiros 7 meses do ano, segundo dados oficiais compilados pela BIEC, Associação das Indústrias Exportadoras do setor. Os embarques atingiram 982 mil toneladas, a maior parte de carne in natura, cerca de 813 mil. Os chineses são também os grandes responsáveis pelo crescimento das vendas de carne de frango e suína, como consequência da queda da sua produção interna, afetada pela peste suína africana que vem dizimando o seu rebanho. As exportações de café, ainda como reflexo da safra recorde do ano passado, também cresceram no período. Mas os aumentos mais expressivos ficaram com o milho e o algodão, ambos com safras recordes esse ano. Seus embarques para o exterior nos primeiros 7 meses mais do que duplicaram. E a grande exceção deste ano é realmente a soja, mas só porque teve uma safra menor. Não fosse assim, suas vendas estariam crescendo também, por conta da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que faz com que os chineses mantenham concentradas no Brasil a maior parte de suas compras mundiais do grão. E hoje é dia de falar sobre saúde animal. O confinamento é uma alternativa que caiu no gosto dos pecuaristas brasileiros, mas concentrar os animais tem seus riscos e exige cuidados especiais para evitar sérios problemas sanitários. É sobre esses cuidados que eu converso agora com o médico veterinário Marcos Rezende, via Skype. Oi, bom dia, Marcos, bem-vindo. Bom dia, Daiane, bom dia aos amigos do canal Terra Viva. Marcos, no confinamento, o pecuarista tira o boi ali do pasto e coloca ele num espaço limitado. Isso aumenta aí o risco de doenças? Sim, Daiane, isso aumenta o risco de doença, porque a gente muda o ambiente do animal, né? A gente tira o animal de um ambiente que ele está pastando, tranquilo, solto no pasto, bebendo água no bebedouro com bastante espaço e traz ele para o ambiente concentrado. Com toda certeza, aumentam os riscos de diversas doenças, desde doenças metabólicas até doenças respiratórias. Tá certo. E o que o produtor deve fazer, então, os cuidados aí que ele tem que tomar na entrada do confinamento? Daiane, principalmente, o primeiro de tudo é preparar os animais para a entrada do confinamento, ou seja, fazer uma boa dieta, que nós chamamos de boa dieta de adaptação. O que mais impacta no animal é a mudança na dieta. Ele está acostumado a comer fácil, começa a comer concentrado. Isso, queira ou não, causa estresse. Muitos produtores, pensando nisso, eles fazem o que nós chamamos de pré-confinamento, ou seja, traz os animais para um pasto próximo ao onde vai ser fechado, onde os animais vão ser fechados, no confinamento, e fornecem a ração no pasto, ou seja, num coxo no pasto. Quase que um semi-confinamento. E vai adaptando essa dieta, de uma dieta de mais volumoso, para uma dieta de mais concentrado. Quando os animais entram, Daiane, o risco de, nós chamamos um problema que nós chamamos de confinamento de refúgio de coxo, é praticamente zero. Tá certo. E quais aí os principais riscos sanitários, que a gente encontra aí no confinamento? Bem lembrado, Daiane. O produtor ele precisa tomar cuidado com a cisticercose. Então, na entrada do confinamento, eu sempre recomendo ao produtor usar um princípio ativo que combata a cisticercose, o sulfoxo de albendazol. Para animais que são transportados por mais de 200 quilômetros para entrar no confinamento, é bom o produtor ficar atento às doenças respiratórias. Então, usar uma vacina respiratória intranasal, que são mais rápidas e servem para esse fim, é sempre muito bem-vindo. E uma vacinação contra botulismo, viu, Daiane? Porque como o ambiente é mais, digamos assim, um ambiente fechado, com o animal comendo ração no coxo, é muito importante de proteger contra o botulismo. E muita atenção, porque nós chamamos de doenças metabólicas, o timpanismo. Aí o produtor tem que ficar atento com o produto já na propriedade, que se o animal tiver um timpanismo, ele tem que tratar imediatamente, porque pode levar o animal à morte.
Tá certo. Ótimas dicas, Marcos. Obrigada pela sua participação. Semana que vem a gente continua falando desse assunto então, tá bom? Combinado, até lá. Até lá, então. Bom, vamos falar um pouquinho do clima, né? O tempo deve seguir firme aí nesta quarta-feira. Vamos conferir os destaques com a Amanda Souza, da SOMAR Meteorologia. O tempo mais seco ainda persiste em grande parte do Brasil devido à atuação de uma massa de ar mais seco que acaba inibindo a formação das instabilidades. Nesta quarta-feira, o sol aparece em todas essas áreas mais claras do mapa. Não tem previsão de chuva. Pancadas devem ocorrer somente em áreas da região norte devido às instabilidades tropicais. Nessa faixa leste, entre a região nordeste e o sudeste, isso por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Tem instabilidades no alto da atmosfera que ainda organizam nuvens carregadas e pode chover aqui na faixa leste do Paraná, mas serão pancadas rápidas, isoladas e sem grandes acumulados. Destaque da chuva durante esta quarta-feira é o retorno das primeiras pancadas em áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, com a aproximação de uma nova frente fria. Mas atenção, essa chuva ocorre principalmente no finalzinho do dia, mas já dá indícios das mudanças no tempo que estão por vir nesses próximos dias com o avanço do sistema frontal. No período da tarde desta quarta-feira, calor intenso em áreas mais ao norte do Brasil, também áreas do centro-oeste, sul e sudeste com temperaturas mais amenas, máxima de 23 graus em Belo Horizonte no período da tarde. Agora, o que vem sendo preocupação nas últimas semanas é a baixa água disponível no solo, a baixa umidade relativa do ar e também os índices de queimada. Ainda em grande parte do Brasil é mantido o alerta para índice de queimada nesses próximos dias. Ainda podem ocorrer focos de incêndio. Isso não deve mudar, isso porque não tem previsão de chuva em grande parte do Brasil. A expectativa ainda é de tempo bastante seco. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. E a seguir, Banco Central da China age para frear a desvalorização do yuan e critica governo americano. Os detalhes você confere daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. E a cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,5% a 4 dólares e 12 centes. Na Bolsa de Valores, a B3, a cotação fechou em alta de 0,1% a R$ 39,50. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,4% a 8 dólares e 53 centes o bushel. As vendas de máquinas agrícolas no Brasil caíram 17,2% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo a Anfávia, que representa os fabricantes, foram vendidas no mês passado quase 4 mil unidades. No acumulado do ano até julho, a queda foi de 3,4% nas vendas. Guerra comercial. O Banco Central da China agiu para frear a desvalorização do yuan e criticou o governo americano, que classificou Pequim como manipulador cambial. A entidade chamou a classificação de unilateralismo, rebelde e protecionista, dizendo que ela viola negativamente as leis internacionais. O banco declarou que o valor do yuan é determinado pelas forças do mercado, acrescentando que se opõe à denominação do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que classificou o país de manipulador cambial, ameaçando retaliar. Nesta terça-feira, a China agiu para limitar a desvalorização do yuan, dizendo que não vai depreciar a moeda para ser mais competitiva. Ontem, o governo chinês permitiu a moeda atingir o patamar de 7-1 com relação ao dólar, ou seja, um dólar igual a 7 yuans, a maior desvalorização em anos, o que levou a uma queda acentuada nas bolsas pelo mundo. A decisão foi vista pelo mercado financeiro como uma retaliação do país asiático aos Estados Unidos em meio à escalada da tensão na guerra comercial entre as duas nações. E o Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo no site, acesse tvterraviva.com.br ou também no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Fique agora com o Bem da Terra e também às 11h30 a gente tem o Dia a Dia Rural. Um ótimo dia para você e até amanhã.